and great is thy faithfulness, Lord, unto me. One more time, come on. And great is thy faithfulness, and great is thy faithfulness, and morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hands have provided. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Come on, church. A imagem de Deus, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, haja terra, e Deus disse, haja os animais. Então, quando nós dizemos algo que está de acordo com Deus, nós estamos criando isso com Ele. Mas se nós dissermos algo que está de acordo com Satanás, nós estamos criando isso. A vida e morte no poder da sua... É a questão mais importante da fé. A questão mais importante da fé. A Bíblia diz, alegre-se no Senhor às vezes. Alegre-se no Senhor quando você está sentindo bem. Pessoas rabugentas nunca progridem. Ou se você progride, você não aproveita a jornada. Regozijem-se no Senhor. E novamente, eu sei que vocês não me ouviram, povo religioso, e novamente eu digo... Deus habita nos louvores de seu povo. E você diz, pastor, você realmente acha que isso acontece? Você já se sentou ao redor com seus filhos, ao redor de uma fogueira ou algo assim, e contou histórias de fantasmas? O que aparece? Paz? Conforto? Não, medo. É por isso que eu não entendo as pessoas que assistem filmes de terror. Eu não preciso assistir filmes de terror, eu pastorei uma igreja. Por que você assistiria isso e acolheria isso em sua casa? Nós não lutamos contra, mas nós lutamos contra principados e potestades e governantes das trevas nos lugares altos. E assim as armas dessa guerra, se você quiser vencer, elas não são carnais. Sabe, o Rabino Schneerson, um dos maiores rabinos, ele já está com o Senhor agora, mas antes dele morrer, ele disse, o Messias está pronto para vir. Ele disse que o Messias está pronto para vir. Mas uma coisa tem que acontecer primeiro. Os olhos dos gentios têm que ser abertos. Ele disse, eles não sabem que estão prontos, mas agora Deus está levantando, isso aconteceu no final de meados dos anos 90, ele está levantando líderes entre eles, e eles vão começar a entender o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, o Sukkot, e a festa dos tabernáculos, e eles vão começar a entender essas coisas. Ouça, quando nós acrescentamos a nossa fé, é conhecimento. Quantos acreditam que Jesus pode fazer qualquer coisa? Quantos acreditam que é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo? Ok? Quantos acreditam em eletricidade? Mas ela não funciona a menos que você conecte a tomada. Você pode ficar sem luz e ficar dizendo, haja luz. E sabe, nenhuma luz vai ficar assim, e acender. Mas sabe, que haja luz, ligue na eletricidade. Deus nos deu, eu vou compartilhar isso na próxima semana, isso vai explodir a sua mente. No fim dos tempos, a sabedoria divina sobrenatural. Eu vou compartilhar isso na próxima semana. A sabedoria divina sobrenatural. E então, nos últimos dias, os nossos olhos vão ser abertos. Deus diz, soai a trombeta em Sião. Bem, se ele não quis realmente, soai a trombeta. Mas se ele quis dizer, coloque as mãos sobre os doentes e eles vão se recuperar. Será que quer dizer isso? Sim, ele quis dizer isso. Regozijai sempre no Senhor. E novamente eu digo... Sim, ele quer dizer isso. E bem, vamos então
Sabe, eu estava ensinando Scott e uma vez estávamos em um estúdio de televisão em Illinois e eu estava ensinando isso. E eu me lembro de que o apresentador muito famoso, um grande pregador, ele chegou e disse, sabe, ele disse, por que nós não sabemos dessas coisas? Ele disse, o cristianismo tem 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Deus quer nos levar mais fundo nos mistérios e é por isso que eles foram até Jesus e disseram, por que você fala em parábolas? E ele disse, porque não é para eles conhecerem os mistérios, é para vocês conhecerem os mistérios. Então, quando Deus diz, soai a trombeta em Sião, soai o alarme. Quando você soar essa trombeta, eu me levantei e soprei sobre a minha vizinhança, pastor, por que você fez isso? Porque Deus disse para fazer isto. Para soar o alarme, para deixar o inimigo saber, eu sei o que você está fazendo. Agora, veja para onde eu estou indo com isso. Eu sei o que você está fazendo, mas eu sei o que está prestes a acontecer. Agora, deixe-me condensar isto. O que você quer dizer, pastor? O que está prestes a acontecer? Isso se conecta com os próximos 40 dias. Se você prestar atenção, isso vai mudar a sua vida para sempre. Ok? Agora, a Bíblia diz que os dias santos na Bíblia são uma sombra das coisas por vir. Ok? Eles são uma sombra das coisas que estão por vir. Eu vou te mostrar na próxima semana que sombra, essa palavra em hebraico significa a sombra de Deus e também significa sabedoria divina. Então, como eu movo? Deus deu uma palavra. Vamos parar para orar para a mamãe sarar. Vamos orar por uma cura. Ok, e sabe, isso parece algo leve, e no tratamento do câncer, eles sempre dizem, é isso. Mas com essa coisa nova que surgiu, e a ti sendo a primeira, eles fizeram tudo, menos dizer, é isso. E então há poder quando nós obedecemos ao que a palavra de Deus diz, há poder nisso. Então eu aconselho você, todos os dias, nos próximos 40 dias, o meu áudio está bom? Todos os dias, soe o chofar. Ela deixa o inimigo saber. Eu entendo que você vai tentar trazer o Covid de novo. Eu entendo que você vai tentar trazer a gripe aviária de volta. Eu entendo que você está tentando fazer isso. Eu entendo que você está tentando fazer a América se voltar contra Israel. Eu entendo que você está tentando fazer sobre isso. E deixe-me dizer uma coisa. Sabe, é contra a lei da Constituição. Troy, me diga se eu estou certo. É contra a Constituição nós darmos poder a qualquer governo estrangeiro, ok? Mas Biden está tentando assinar um tratado agora que se outra gripe aviária ou Covid acontecer, nós vamos entregar a soberania da nossa nação para a Organização Mundial de Saúde. Você pode acreditar nisso? Isso é traição, pessoal. Isso é traição. Então, eu entendo, quando eu sopro o chofar, o diabo, eu entendo. Eu entendo o que você está tentando fazer, mas eu sei o que está prestes a acontecer. Agora, deixe-me mostrar isso. A Bíblia diz que os feriados santos, ou os dias do Senhor, são uma sombra das coisas que estão por vir. E essa palavra sombra significa o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu vou falar sobre isso na próxima semana. São sombras das coisas que estão por vir. Então, quando chegava o dia da Páscoa, era no mesmo dia em que eles estavam no templo e eles matavam o cordeiro da Páscoa naquele exato momento, não cerca daquilo. Eles não estavam há alguns dias, nem há uma semana ou perto, mas naquele momento Jesus se tornou o cordeiro da Páscoa para sempre. Naquele momento, o cordeiro da Páscoa, desde o Egito, quando Israel estava saindo do Egito e ele disse, pegue o sangue do cordeiro e coloque-o no batente da porta da sua casa. Esta foi a primeira Páscoa e ele disse, faça isso para sempre. Faça isso para sempre. Então, naquele exato momento, a sombra se tornou a coisa real. Estamos de acordo? Você entende o que eu estou dizendo? Então, 50 dias depois, o que aconteceu? 50 é uma dica. Pentecostes, que é o que 50 significa, Pentecostes. Então, no livro de Atos, quando o dia de Pentecostes tinha chegado integralmente, não no dia 51, não no dia 49, não foi no dia 40, não foi no 55º dia, mas no exato momento em que Deus deu ao mundo a Bíblia, a Torá, Deus deu o Espírito Santo, a força para viver de acordo com a Torá, exatamente naquele momento. Então, quando você olha para o mês de Elul, 40 dias, soe a trombeta em Sião e soe o alarme. O alarme para o quê? A única coisa que ainda não aconteceu é
o arrebatamento, a segunda vinda e a ceia nupcial do Senhor. Certo? Agora, nós sabemos que quando o arrebatamento acontecer, aqueles que têm olhos para ver, aqueles que têm ouvidos para ouvir, não vão ser pegos desprevenidos. Nós sabemos que ele virá como um ladrão da noite, mas isso é para aqueles que não estão prestando atenção. Mas quando nós vemos, como Mateus diz, o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, Rússia, Ucrânia, Israel, Síria, todas essas outras coisas acontecendo, e desastres naturais, e agora a pestilência, este é o princípio das dores. Quantas mulheres tiveram bebês aqui? Levante suas mãos. Você sabia que ia acontecer? Não foi tipo você andando e de repente, o que é isso? Mas de onde veio isso? Agora, eu vou admitir que com o Luke... O que foi? Alô, vocês estão me ouvindo? Esse não tá ligado, né? É o sistema todo... O diabo tá tentando me impedir, mas ele não pode me impedir. Mas então, quando o Luke nasceu, nós ignoramos os sinais. Nós ignoramos os sinais. E sabe, a Tis ligou e disse, eu estava fora da cidade, eu estou meio assim, eu devo voltar? Não, eu estou bem. Logo depois eu recebo uma ligação da Ana, que tinha 3 anos de idade. Papai, eu disse, Ana, o que está acontecendo? A mamãe está tendo um bebê. Quando? Agora! Quem está aí? Eu e a mamãe. Nós fizemos o parto do Luke em casa. Não com uma parteira, só eu e o pastor assistente. E um pote de água quente, que é absolutamente inútil. Um canivete e um cadarço de sapato. Logo que, quer dizer, nós entramos lá e... o Luke já estava espiando o mundo. Eu disse, vá buscar água quente. E o que nós vamos fazer agora? E o médico ligou e disse, o bebê está nascendo? Sim, o que eu faço? Ele disse, me ligue quando acabar. Então nós fizemos e chamamos a ambulância e a polícia foi pra lá, caminhões de bombeiros e carros de polícia, e eu tenho certeza que os vizinhos passaram e ela finalmente matou ele. Nós sabíamos que aconteceria. Ele mereceu. Eu não sei, mas nós estávamos no Novo México. Vocês já viram a patrulha de ruas do Novo México? Deus amado, eles são todos enormes, são gigantes, negros fortes, como cavaleiros negros. E o rapaz esperou do lado de fora e quando eu estava tirando o Luke, o policial entrou e fez assim. Ele esperou lá fora. Mas quando acontecer o arrebatamento, você não vai querer esperar o Senhor do lado de fora. Então, quando a Páscoa é exatamente a sombra das coisas, o Pentecostes, o Shavuot, são exatamente... Observe, os 40 dias. Isso não vai nos pegar desprevenidos. É o princípio das dores. Irmãos, nós temos que fazer as malas. Temos que nos preparar, encher o tanque do carro. Certo? Ok, então vem depois dos 30 dias do El-Ul. Então nós temos o Rosh Hashanah. Agora, eu acredito de todo o meu coração que o Rosh Hashanah é o arrebatamento. Porque aconteceu exatamente na Páscoa, aconteceu exatamente no Shavuot, o Pentecostes. E todos eles são uma sombra das coisas por vir, a sombra de Deus Todo-Poderoso. E assim, os 40 dias do El-Ul é acorde, acorde, acorde. E eu não fiz para te acordar, me desculpe por isso, moça. Sabe, sempre que eu viajo, a última coisa que a Tis diz é comporte-se. Sabe, nos últimos anos ela parou de dizer isso. Eu acho que é tarde demais, não adianta mais. E então eu acredito que depois do sopro do shofar, acorde, Deus diz, acorde, 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 acorde. Porque nós estamos preparando para o arrebatamento. Dizemos isso todos os anos. Mas garanto que estamos um ano mais perto do arrebatamento do que estávamos nesse dia no ano passado. Ok? Então, depois do Rosh Hashanah, vem 7 dias. Depois do arrebatamento, quantos anos de tribulação? 7. E você não vai querer estar aqui para ver isso.
E você diz, pastor, as pessoas vão ser salvas durante esses 7 anos de tribulação? Sim, elas vão, mas a maioria vai ter que morrer por causa da sua fé. Porque o anticristo vai se certificar disso. O governo mundial vai se certificar disso, a economia mundial vai se certificar disso, onde a menos que você tenha um cartão do Covid ou a marca da besta, você não vai comprar e você não vai vender. Isso não vai acontecer. Na Nova Zelândia fizeram isso durante o Covid. Você não podia. A voz de Deus Todo-Poderoso. Você não podia comprar nada. Então, quando você olha para isso e você pensa 40 dias, 30 dias do Elul, acorde. Acorde, 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 acorde. É o meu trabalho te mandar acordar. Vire-se para a pessoa ao seu lado e diga, acorde. Algo está prestes a acontecer. Depois dos 7 dias vem a segunda vinda, que é o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é quando tudo se cumpre. E então, depois do dia da expiação, vem o Sukkot, a ceia do casamento do Cordeiro. Agora, eu posso estar errado, mas não estou. Mas se você olhar para isso, como é maravilhoso o nosso Deus, porque Ele nos deixa saber que essas coisas estão prestes a acontecer. Sabe, a celebração da ressurreição de Jesus não nos surpreende. Sabemos todos os anos. O dia de Pentecostes não nos surpreende, nós sabemos isso todos os anos. Todos os anos. O momento de se reabastecer, momento de receber o poder do batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa com o arrebatamento. Deus não é um Deus ruim, Ele não vai fazer assim. Ah! E nós perdermos. Não, Ele vai soprar como eu fiz com Esha e Yuda. Ele vai... Vamos, acorde, 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 acorde. Agora, então, o que eu estou dizendo é... Deixe-me fechar com isso nos próximos 5 minutos. O que eu estou dizendo é que se o arrebatamento ocorrer em cerca de 28 dias a partir de agora, e poderia acontecer, você poderia buscar toda a profecia bíblica, você pode ver tudo o que está acontecendo. A Bíblia diz que uma vez que Israel se tornar uma nação, em 48, há uma geração restante, eu acredito que verei o arrebatamento. Se o arrebatamento acontecer, se nós estivermos certos e ele acontecer no Rosh Hashanah, daqui a 28 dias ou algo assim, você está pronto para ir? Você está dormindo com a candeia? Ou você está pronto para ir? Mas vamos dizer, Pastor Larry, e se o arrebatamento não acontecer? Ainda assim, algo que vai mudar a sua vida para sempre acontece neste dia. No dia do arrebatamento, antes que Deus nos receba no céu, Ele abre o livro da vida. E Ele diz, o nome do Larry está lá? O nome da Tizzy está lá? O nome do Scott está lá? O nome da Lídia está lá? E ele olha para o livro, e se nós estivermos neste livro da vida, e sem entrar em muitos detalhes, vou deixar isso para a semana que vem. São, na verdade, 3 livros. Há o livro dos não salvos, há o livro dos mornos, e depois há o livro dos que estão servindo a Deus. Se o arrebatamento não acontecer, então no Rosh Hashanah, Deus determina a profundidade de suas bênçãos para todo o próximo ano. Agora, se o arrebatamento acontecer, seremos recompensados de acordo com o que fizemos e não fizemos. Certo? Quer dizer, vai haver algumas pessoas que vão para o céu e elas realmente vão estar em uma barraca no cantinho, porque elas vão ir para o céu e Deus vai olhar para elas e dizer, sabe, você fez isso, você recebeu Jesus como Salvador, mas você não fez nada. Você não foi uma vela que acendeu a luz, você não foi o espelho que refletiu a luz. Você está salvo. Vamos, entre. Eu acho que alguém tem que limpar as ruas de ouro. Mas não há recompensa. Eu estou dizendo a verdade? A Bíblia diz que quando o Senhor vier, Ele virá com a nossa recompensa eterna, de acordo com o que nós fizemos e não fizemos. Não há salvação, nós somos salvos pela graça. Mas nós somos premiados de acordo com o que nós fizemos e não fizemos. Então, digamos que o arrebatamento não ocorra daqui a 28 dias. Então Deus abre o livro e Ele determina que tipo de recompensa
Ele vai te dar para o próximo ano. Sabe, as nossas primícias e todas as nossas ofertas de holocausto acrescentam a isso. Mas ele realmente vai olhar para o que nós fizemos até este ponto. Então é por isso que ele toca a trombeta por 40 dias. E diz, vamos lá, acorde, eu sei que você tem estado ocupado, eu sei que você tem feito isso, feito aquilo, mas sabe, você é a luz do Senhor no mundo. Quando nós alimentamos os famintos, vestimos os nus, cuidamos das viúvas, quando você faz isso para o menor destes, você faz para mim. Então ele nos dá 40 dias para acordar. Deixe-me fechar com isso. Talvez eu encontre uma ilustração para mostrar na semana que vem. Mas a Bíblia diz que a pedra angular do templo, se você for ao Muro das Lamentações, for para Jerusalém, for para os degraus do sul, eles removeram a verdadeira, mas eles colocaram uma réplica dela lá, da pedra angular. E nós achamos que muitas vezes a pedra angular fica no canto ou no fundo, mas no templo a pedra angular fica no canto do muro que liga o Muro das Lamentações com o Muro Sul. E ele se projeta sobre Israel. No Yom Kippur, o sumo sacerdote ficava lá em cima e soprava. E as pessoas ao redor de Jerusalém ouviam. E diziam, sabe, eles não tinham relógios, eles não tinham calendários, eles diziam, estamos chegando perto do Rosh Hashanah. É quando Deus abre as janelas do céu e quer derramar a bênção. E então eles diziam, nós precisamos nos certificar de que estamos ajudando alguém, que estamos tornando o mundo um lugar melhor. Mas então eles pegavam os seus chofares e se afastavam do templo e sopravam. Porque aqueles que estavam mais longe não tinham ouvido. E então aqueles que tinham descido o vale, aqueles nas colinas ouviam e diziam, vamos nos preparar, Deus está se preparando para nos abençoar, Ele está se preparando para liberar uma bênção maior. E eles pegavam os chofares deles e sopravam, e sopravam, porque o ensinamento é que você nunca é de fato abençoado, até que você deixe os outros saberem sobre a bênção e a bondade de Deus. Se já houve um tempo para nós fazermos a América e o mundo saber que Deus é um Deus incrível, que os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos caminhos e os seus pensamentos acima dos nossos pensamentos. Vamos voltar ao que fez a América ser grande novamente. É uma nação santa. É uma nação santa porque nós estamos debaixo de um Deus poderoso. Eu posso ouvir um amém? Se você acredita nisso, dê uma grande salva de palmas ao Senhor enquanto encerramos. Eu gostaria que abaixassem suas cabeças, fechassem os olhos, ninguém olhando ao redor. E bem aí no seu lugar, onde você está, você disse, Pastor Larry, sabe, eu amo o Senhor, eu acredito no Senhor, eu realmente acredito, mas eu preciso dizer que eu não estou realmente sendo luz no mundo, nem mesmo um espelho que reflete a luz. E Deus está falando com você agora, porque Ele te ama mais do que qualquer homem pode descrever para você. Ele te ama tanto que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, quando nós não sabíamos quem Ele era. Talvez você esteja aqui hoje e diz, Pastor Larry, eu nunca fui salvo, ou eu fui salvo, mas sabe, eu tenho que ser honesto, eu meio que me tornei um pouco morno. E eu sinto meu espírito acordando e eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero receber as recompensas de servir a Deus. Eu não quero perder o que Deus tem para mim. Então abaixa a cabeça, feche os olhos, ninguém olhando ao redor. Se você está aqui ou você está assistindo ao redor do mundo, e você diz, Pastor Larry, você se lembraria de mim em oração? Eu ouço o som do chofar. E Deus está acordando o meu espírito. Você oraria por mim? Se isso é para você, levante sua mão por todo o prédio e deixe levantada enquanto eu te vejo. Eu quero liberar uma bênção especial sobre você. Eu vejo aquela mão, 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 aquela mão. Aquela mão, 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 aquela mão,
aquela mão, deixe levantada, aquela mão, 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 Deus te abençoe. Vocês podem, aquela mão, Deus abençoe. Vocês podem aplaudir essas pessoas como encorajamento e amor. Levantem-se todos comigo aqui agora. Vamos, sabe, eu realmente acredito que nós podemos fazer a América ser santa novamente. Mas olhe para mim. O julgamento começa na casa de Deus. Começa conosco. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus tão grande, o nosso Deus é um Deus tão bom, que Ele separa tempo para nos dizer: soai a trombeta em Sião, soai o alarme, soai o alarme. Quantos aqui sentem como se o seu espírito fosse ouvir o alarme hoje? E disse: é a hora de ser sério. Agora, sabe, vamos dizer que daqui a 28 dias o arrebatamento aconteça. Sabe, nós falamos sobre isso o tempo todo. Falamos sobre isso o tempo todo. E algum dia realmente vai acontecer. Não é a torneira pingando que nós estamos acostumados. Nós estamos mais perto do arrebatamento, na minha opinião, do que nós podemos de fato imaginar. Veja tudo que está acontecendo por aí. Veja a preparação para um governo mundial, uma economia mundial, um líder mundial, uma religião mundial. E Deus está dizendo: acorde. Mas aqui está o que eu digo para nós. Se o arrebatamento não acontecer nesse Rosh Hashanah, o melhor ainda está por vir. Porque nós vamos subir orgulhosos e gloriosos. Não vamos subir mancando. Não vamos subir gemendo e reclamando, mas vamos subir com um brado, porque eu li o final do livro. E nós vamos subir como igreja gloriosa. Posso ouvir um amém? Dê a mão à pessoa ao seu lado em todo lugar e levante, erga como um sinal de unidade. E repitam isso comigo, digam em voz alta, digam: Pai, eu venho a você agora, em nome de Jesus. Eu sei que eu pequei, todos nós pecamos, mas eu sei disso. Você me ama tanto. Você enviou Jesus Cristo para pagar o preço na íntegra por todos os meus pecados. Agora eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga isso com autoridade: Satanás, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, saia das minhas finanças, saia do meu futuro. Eu declaro, no nome e pelo sangue, que toda maldição é quebrada e toda bênção é liberada. Não um dia, mas hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.